nós vamos começar a trabalhar ali os aspectos ambientais da região sudeste, para a gente ver quais são os problemas, né, que a gente tem, o que acontece nessa região, tá? Então, gente, com o crescimento econômico gerado ali pelo desenvolvimento industrial e pela urbanização, foi muito importante para que o Sudeste ele pudesse destacar nacionalmente. Como nós sabemos, a região Sudeste é a região mais desenvolvida que nós possuímos, certo? Porém, esse progresso todo, o que aconteceu? Ele trouxe uma série de consequências ambientais, tá? Quais consequências ambientais nós temos? Desmatamento, poluição, enchentes em períodos muito chuvosos, deslizamento de terra. Então, nós temos ali infinitos problemas ambientais que foram ocasionados devido a quê? Devido a esses fatores, né? Devido à industrialização, devido à urbanização que aconteceu na região sudeste, tá? Ali foi uma industrialização, um processo diferente das outras regiões. Por quê? Porque na região sudeste é a região mais industrializada. As outras regiões do país são regiões mais o quê? São mais fronteiras agrícolas, né? Extrativismo, certo? Quem lê para mim lá o segundo parágrafo? Pode ler, Brenda. A Mata Atlântica, né? Isso. A Mata Atlântica, por exemplo, foi severamente devastada pelo processo de urbanização, industrialização e pela agropecuária. Sobraram apenas 15% das áreas originais da vegetação. Em locais de relevo mais acidentados, como as serras, veja a seguir alguns problemas ambientais enfrentados na região sudeste. Isso. Então, agora a gente vai ver, nos próximos 3 parágrafos, nós vamos ver quais são esses problemas, tá? A Mata Atlântica, pessoal, ela pega uma grande área, ela pega toda a parte litorânea da região sudeste. O que acontece? Foi totalmente, a Mata Atlântica ela foi muito devastada nesses últimos séculos, né? Devido ali ao grande processo de urbanização. E isso dali tem gerado o quê? Grandes problemas, sérios problemas, né? Esses problemas nós vamos ver agora, tá? Quem lê para mim lá no próximo parágrafo? Eu. Pode ler. O desmatamento das florestas expõe os solos à água da chuva e à erosão, que carrega sedimentos e nutrientes, empobrecendo esses solos. O problema torna-se mais grave quando as áreas desmatadas ficam em terrenos íngremes com encostas de morro. Pode ler o outro. Daí eu já falo. A construção de moradias nessas áreas está sujeita a deslizamento de terra, que muitas vezes provocam vítimas. Nesses casos, em épocas de chuva, o solo desprotegido pela falta de vegetação fica encharcado e desliza para as áreas mais baixas, destruindo as construções de seu caminho. Isso. Gente, nós temos ali sérios problemas, tá? O desmatamento de florestas. Gente, quando a gente tem o desmatamento da floresta, a gente retira toda aquela camada verde que fica na superfície terrestre, nós temos o quê? O empobrecimento desse solo. Por quê? Porque lembra que eu já falei para vocês, a floresta é que ela mantém ali os seus próprios nutrientes para que ela consiga se desenvolver sozinha. Então a floresta ela tem seus nutrientes e ela faz o quê? Ela própria ela gera esses nutrientes para a sua sobrevivência, tá? Então a floresta ela fica ali em áreas íngremes da região também, né? Não só nas áreas planas, ela fica nas áreas mais íngremes, principalmente ali na Serra do Mar, que é ainda onde nós possuímos ali floresta, a Mata Atlântica, tá? Com o desmatamento, principalmente ali nas encostas de morro, nós temos o quê? Construção de moradias. Essas moradias, elas estão sujeitas ao quê? Deslizamento de terra. Por quê? Porque foi retirada aquela camada verde em cima da terra que o quê? Que protegia, né? Querendo ou não, as raízes que elas ficam ali no subsolo, o que acontece? Elas acabam
segurando toda aquela terra que possui ali aquela camada fina de terra que possui nos morros. Você retirando essas árvores, o que acontece? Você está sujeito a deslizamento, né? Porque conforme vai chovendo, muita chuva, quando nós temos ali períodos extensos de chuva, períodos longos de chuva, e a gente tem ali um encharcamento do solo, esse solo ele pesa. Pesando esse solo, o que acontece? Vai acontecer deslizamento, que nem eu vou mostrar agora para vocês como que funciona isso. Tá? Nós temos aqui região sudeste, algumas imagens. Observam. Quando a gente tem ali construções próximas às encostas, olha o que acontece. Deslizamento, tá? É isso que acontece, ó. Deslizamento de terra, mataram 202 pessoas. Olha aqui, olha essa imagem. Aqui nós temos uma área mais inclinada, onde que nós temos ali casas construídas, e está ocorrendo o quê? Deslizamento. Isso dali, então, todas essas áreas, observam isso, todas essas áreas onde que nós temos áreas mais íngremes e temos construções próximas, elas estão sujeitas a esse tipo de situação, né? Deslizamento de terra. Pode ocorrer em áreas que tem floresta ter deslizamento? Sim, pode ocorrer. Porém, é natural acontecer deslizamento? Sim, é natural, faz parte do processo da natureza. Mas, se você tem ali uma movimentação no solo, você está ajudando a esses deslizamentos acontecer mais rapidamente do que era programado, do que se fosse ocorrer naturalmente, tá? Então pode acontecer deslizamento, pode acontecer, ó, as enchentes também acontecem, né? Olha, observam aqui. Pode acontecer deslizamento, pode acontecer devido a quê? Devido à grande quantidade, né, de chuva que ocorre na região, tá? Principalmente no verão. Esses deslizamentos de terra, eles podem ser naturais, onde que nós temos ali no meio da mata fechada. Quando é natural no meio da mata fechada, ele não vai ali não vai afetar ninguém, tá? Porém, quando ele acontece em áreas ali que nós temos a urbanização, o que ocorre? Vai afetar ali muitas pessoas, um local onde que não precisava ter ali a urbanização, poderia ser só áreas de preservação ambiental, né? Um problema comum também nas áreas urbanas é o lixo gerado pela população, descartados em locais inadequados ou cujo serviço da coleta apresenta deficiência. Gente, vamos pensar em cidades grandes, vamos pensar em São Paulo e Rio de Janeiro agora? São Paulo e Rio de Janeiro acontece o quê? Muitas enchentes, certo? Por quê? Claro, tem todo aquele processo da quantidade de asfalto e concreto que fica em cima do solo. Isso dali já dificulta o quê? O processo de infiltração da água. Pode falar. E também nós temos... Professor, Oi. o que causa, tipo assim, porque quando entope, geralmente por causa de sujeira que tem no bueiro, né? Tem outro motivo para acontecer isso? O quê? As enchentes? É que a gente tem as conhecidas bocas de lobo, né? Que elas acabam estando ali entupidas e a água não acaba escoando de maneira correta. Mas sim, é o que eu acabei de falar. Além do lixo jogado que vai entupir essas bocas de lobo, o que nós temos? A quantidade de lixo inadequado. Nós temos também a situação dessas áreas ali, principalmente em São Paulo, gente. São Paulo ele tem um solo que a infiltração já é difícil, né? Devido ao solo ser muito fino. Então, quanto mais fino for o solo, mais argiloso o solo, mais difícil será o quê? A infiltração da água. Porém, tem a questão de São Paulo e Rio de Janeiro ali terem grandes quantidades de concreto sobre o solo. Essa grande quantidade de concreto vai o quê? Vai segurar a água, porque a água não tem para onde sair,
certo? Para onde que essa água vai escoar se não... Ó, as bocas de lobo entupida. Concreto não tem como infiltrar água. Asfalto não tem como infiltrar água. Como que essa água vai... Essa água fica aí, né? Até essas devidas bocas de lobo, né? Pela aquela aguinha que vai indo, conseguir escoar tudo. Por isso que a gente tem o quê? Tem essa situação, né? Em muitas situações, o lixo é depositado em áreas irregulares, como terrenos vazios e margens de rios, né? Isso dali também afeta esses terrenos vazios. Conforme a quantidade de água vai carregando, né? Daí você vê lá lixo no meio do asfalto. Pode falar, Brenda. Mas para a enchente ocorrer, tem que ter outro problema que é a poluição, né? Porque se não tiver poluição, não vai ter enchente, porque daí tem a poluição dentro das bocas de lobo. Isso, por causa da sujeira que fica dentro da boca de lobo. Por isso que acontece Aí da na água. boca de lobo, A água não tem como, assim, a quantidade dessas bocas de lobo, né, a tubulação que para a água correr ali já não é muito suficiente devido à quantidade de chuva em pouco tempo que acontece, né? Por isso que gera as enchentes. Daí já tem o lixo, já tem a quantidade de asfalto, de concreto em cima do solo, que também já ajuda nesse processo para armazenagem da água. Por isso que nós temos essas enchentes, certo? Então vocês têm lá a imagem na página 355, onde que vai mostrar nos períodos de chuva o lixo acumulado nos bueiros ou nas vias de escoamento pluvial impedem o escoamento das enxurradas, provocando inundações das ruas, nos estabelecimentos comerciais e nas residências, assim como mostra na fotografia. E isso dali, gente, acontece no Rio de Janeiro, direto, acontece em São Paulo, direto, principalmente no verão, tá? Devido a grande... Oi. Posso ir no banheiro? Pode. Devido à grande quantidade de chuva que cai na região, certo? Outro problema também é a poluição, né, do ar, da atmosfera, que a presença cada vez mais marcante de veículos motorizados e a intensa atividade industrial tem aumentado a concentração de poluentes na atmosfera urbana, principalmente nas maiores cidades, né? Isso dali vai ocorrer o quê? O efeito de poluição para a saúde podem ser agravados pela ocorrência da inversão térmica. Quem lê para mim lá o que é inversão térmica? Pode ler lá, Anjo. A inversão térmica é um fenômeno natural. No entanto, torna-se um problema nas áreas urbanas, onde existem elevados níveis de poluição. Observe no esquema abaixo como, de modo geral, esse fenômeno ocorre. Isso, observem a primeira figura. A primeira figura, nós temos um monte de carro andando. O que está acontecendo? Poluição indo para a atmosfera. Então, a inversão térmica ocorre quando o ar mais frio permanece retido próximo ao solo, fazendo que o ar quente ficar logo acima dele. Tá? Costuma ocorrer nas madrugadas e nas manhãs de inverno nas grandes cidades, quando as superfícies construídas estão frias, resfriando também a camada mais baixa do ar. Então, essa primeira figura é no inverno, tá? Essa representação. E aí a poluição ela vai acima. Já nas condições, nessa outra imagem, observa o quê? Que nós temos a poluição fica retida. Gás carbônico impedindo gás quente, gás frio de descer. Exatamente. E o gás quente de subir. Exatamente, né? A gente tem o quê? Essa inversão, ou seja, nessas condições o ar frio fica próximo à superfície terrestre e por ser mais pesado dificulta a circulação normal do ar, impedindo a dispersão dos poluentes presentes na atmosfera e prejudicando a respiração das pessoas. Então, observam, nós temos essa inversão, esse bloqueio atmosférico, né? Que a poluição vai ficar o quê? Retida ali, né? Não vai se dissipar para o espaço. Por isso que muitas vezes, se a gente observa na televisão, não sei se vocês já viram, mas passa alguma imagem no telejornal das grandes cidades, a gente vê aquela camada cinza, né? Tipo uma nuvem. Aí a gente pensa, nossa, será que é nuvem de chuva? Não, é nuvem de poluição, tá? Fica aquela
camada cinza na atmosfera, né? Então, que está o que? Bloqueando, devido ao bloqueio que possui, a fumaça, né? O gás carbônico, ele não consegue se dissipar, ele fica ali preso na atmosfera. Certo, pessoal? Agora, vocês vão ter lá as atividades da página 357, 358, 359. Vocês podem fazer essas atividades, tá bom? Podem começar agora. O que vocês não conseguirem, vocês fazem de tarefa. A1, A2 e... A3, A4, A3 e a página 359. Beleza? Tá facinho as atividades. Ó, o número 1, observe o gráfico e responda lá as duas questões. Tá? A número 2, leia o texto e responder as duas questões a seguir. A número 3, também observe a imagem e responde as duas questões. E a página 359, aí é só observar ali, né, e completar a atividade. Tá? Bora fazer? Podem fazer, bem tranquilos.